Chegamos ao quarto e final vídeo a respeito das manifestações que o Senhor mostra lá na primeira carta de João, como o Senhor me ensinou. Depois que eu fui restaurado, no dia 18 de maio de 2020, quando o Senhor Ele se manifestou para tirar o pecado e me purificar de toda impureza, era dia 18 de maio à tarde. Eu esperava que o Senhor manifestasse outras coisas, que Ele falasse comigo, mas Ele nada falou no dia 18. Aí esperei no dia 19, também nada aconteceu. No dia 20, a mesma coisa. 21, 22 e 23, nesses 6 dias, o Senhor não me falou absolutamente nada. Mas no dia 24, no comecinho da madrugada, eu sabia no meu espírito que já havia passado da meia-noite do dia 23, ou seja, estava no início do dia 24. O Senhor se manifestou, me revelando a sua palavra. Nessa época ele me levou para Mateus 24, 45, onde fala do servo fiel, quem é o servo bom e fiel, né? E aí o Senhor foi me revelando e eu já estava cansado durante a madrugada, eu achei que era 2h30 da manhã, pois eu sentia o corpo cansado e com sono. Eu fui olhar no relógio e era 5h30 da manhã. As horas voaram sem que eu percebesse. Então eu dormi e lá pelas 8, 8h30 eu acordei e fui ter comunhão com o Senhor. Lá estava o Senhor se manifestando, me revelando a sua palavra. E isso tem continuado. No início eram tantas as revelações que eu não estava muito preocupado por que o Senhor levou uma semana para se manifestar, do momento que Ele se manifestou para tirar os meus pecados e me purificar. Porque a palavra de Deus diz que os limpos de coração verão a Deus. Só que isso se deu uma semana depois. Então eu estava tendo muitas revelações, não dei muita importância para isso. Todavia, depois de 3 anos, eu parei para saber o porquê. Porque eu não tinha visto no relógio que já havia passado da meia-noite, ou seja, que já tinha chegado no dia 24. Mas pelo Espírito eu sabia que sim. Por que o Espírito de Deus me testificou no meu coração que era já o dia 24? Há uma razão para isso. Então eu procurei saber. A primeira parte que eu achei foi lá em Êxodo 24. Quando Moisés sobe ao monte, verso 16. Vamos ver o verso 15. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. E durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Então, Ele chamou Moisés no 7º dia. Moisés aguardou 6 dias. Assim como eu aguardei 6 dias, Deus não fez acepção de pessoas. Eu procurei ver para saber se havia mais, né, sobre isto. Aí eu achei lá no Novo Testamento, você vai ver em Mateus 17, que 6 dias depois, no 7º dia, porque passados 6 dias, diz a palavra, né, que Jesus levou eles no alto monte e transfigurou diante de Pedro, João e Tiago. E apareceu Moisés e Elias, debaixo da nuvem gloriosa, onde que se ouviu a voz do Senhor. Então, veja, foi também no 7º dia. E não foi só Mateus que registrou. Marcos, no capítulo 9, você vai ver que diz a mesma coisa. Depois de 6 dias, Jesus foi glorificado no monte. E Lucas diz a mesma coisa. Eu vou mostrar em Lucas, porque não há tempo para mostrar de um por um, né? Vamos ver o que
está lá no capítulo 9 de Lucas. Verso 28, passado quase 8 dias, quase 8 dias, então foi no 7º dia, após o pronunciamento destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. E aí ele conta toda a história, vocês lêem no contexto, eu não tenho tempo para isso. Mas o que Lucas está falando, passado quase 8 dias do pronunciamento destas palavras. Que palavras? Você vai ver a partir um pouquinho antes que Jesus fala da sua morte e ressurreição que vai acontecer. E no verso 23 ele diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Ele está dizendo do nosso julgamento na cruz. Veja, nós temos que passar pela cruz. Temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz dia após dia e segui-lo, perder a nossa vida, que é os raciocínios humanos, e receber a vida do Senhor, que se manifesta quando ele é transfigurado, no monte da transfiguração, quando ele se manifesta para nós. Veja lá, Moisés falou no Monte Horebe, no Sinai. Foi lá que o monte aconteceu, né? A glória do Senhor resplandeceu. Aqui Jesus foi num outro monte. Veja que eles não dizem que monte é, para não ter idolatria, senão o povo ia fazer procissões idólatras para ir naquele monte. O Monte Santo que Pedro se refere é o monte onde o Senhor se manifesta para nós. No meu caso, foi no meu quarto que ele se manifestou. Ali é o meu monte. Você vai ver que o próprio Davi, no Salmo 24, no verso 3 e 4, ele vai falar algo interessante. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Ora, quando isto aconteceu, né, Davi está falando num monte espiritual, um lugar espiritual, não é um lugar físico, é espiritual, onde acontece a revelação do Senhor. E veja, Davi ainda falando no Salmo 17, no verso 15, eu, contudo, graças à tua justiça, ora, a tua justiça se manifestou aonde? Na cruz do Calvário, onde ele levou o meu homem velho com ele e me deu na ressurreição um novo homem que se renova a cada dia. É a vida de Cristo. Eu morro para a vida de Adão e ressuscito para a vida de Cristo em mim. Então, eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Olha o que Davi está falando. Verei por causa da justiça. Quando despertar, quando acordar, terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim, a sua imagem e semelhança em mim, quando despertar. Agora você vai lá para Efésios, veja aí, é Paulo falando, Efésios capítulo 5, verso 14. O que ele diz? Vamos ver. Por isso é que foi dito, desperta, novamente, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, é a ressurreição, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Estou vendo aqui a versão King James. A Bíblia Almeida Corrigida diz, Cristo te esclarecerá. Ele vai esclarecer mediante revelação da sua palavra. E a versão Jerusalém diz que ele vai te iluminar. E ainda existe no rodapé uma palavrinha que diz assim, de uma variante, e tocarás em Cristo. Você vai tocá-lo. Não é à toa que João, falando a respeito disso na primeira carta, logo no versículo 1 e 2, ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos,
aos olhos do coração. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, veja, tocaram a Cristo. A respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, ela se tornou visível, nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Amém? Então, ele está falando a esse respeito. E vendo ainda mais sobre isso, veja o que diz a primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, verso 13 e 14. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus, ele repousa sobre você. Amém? Então, Paulo ainda falando sobre isso, né, em 2 Coríntios 4, olha o que ele diz no verso 6, porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Verso 10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos cotidianamente, todos os dias entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, aquilo que Jesus falou e que Lucas registrou, levando a cruz todos os dias, dias após dias, para que a morte dos nossos raciocínios humanos aconteça, para não andarmos mais segundo raciocínios humanos, como Eva e Adão andaram. Temos que andar com a revelação que vem do alto, que vem do Senhor. E essa é a vida ressurreta. Entende? Estas manifestações devem ser cotidiano. O Senhor começou a me revelar isto há pouco mais de um mês atrás. As experiências foram antigas, mas a revelação dessas manifestações ocorreram há pouco mais de um mês. E agora ele está me dando outras revelações que eu vou falar numa nova linha aí sobre autoridade espiritual. Bom, o que eu quero relatar com tudo isso é que todos nós, muitos de nós, pelo menos, caíram lá no início ainda. E eu caí por causa de uma ofensa, outros caíram por causa do engano, outros por causa da ansiedade, e assim por diante. Agora, tem que haver um profundo arrependimento. O Tiago fala disso. Chorai, pranteai, né? Transformai a alegria em pranto, né? Em luto, para que você realmente se arrependa e Deus possa tocar o teu coração e as manifestações do Senhor venham sobre a tua vida, que Ele possa purificar o seu templo em você, o seu coração, para que você tenha sempre novidade de vida. Esta vida não é como aconteceu uma vez só, não. Essa comunhão tem que ser constante. Muitos pregam, não, você nasceu de novo, está tudo certo. Não é assim. O novo nascimento é apenas a entrada. Existe um caminho apertado a seguir. Jesus falou dos fariseus, ele tendo a chave da ciência, não entram e não deixam os outros que querem entrar. Pregam um evangelho parcial, dizendo que é total, não. A salvação, ela continua até a nossa morte. Ela deve continuar dia após dia. Ela é contínua. A nossa comunhão tem que crescer dia após dia com o Senhor. Senão, que salvação é essa? Amém? Até o próximo, em nome de Jesus.